Hoje o tema do Momento Lead é logística. E meu convidado é Jair Arseno, ele que é fundador da Integra Logística. Tudo bem, Jair? Tudo bem, Elô? Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente sempre gosta de contar histórias inspiradoras. E geralmente as empresas de transporte, de logística, começam com um empreendedor caminhoneiro. Mas a sua história é diferente. Perfeito. Falar da Integra para mim é um prazer, né? Até porque o que trouxe a Integra até aqui, no começo da história dela, foi uma ideia de que um amigo chegou para mim e me convidou para comprar um caminhão de sócio. Eu era gerente de um posto de combustível. E ali eu fiz esse investimento e com o tempo a gente foi aumentando, até que eu cheguei à conclusão que o meu negócio era transporte e logística. E daí eu saí da onde eu estava e passei a me dedicar para a Integra Logística, onde a gente fundou a Integra no ano de 2008. E são mais de 20 anos de operação, onde a empresa foi se moldando e acompanhando as mudanças no mercado, né? Na verdade, a gente sentiu que ao longo dos anos o transporte ele vem passando por uma mudança. Nós entendemos como empresa que não basta levar a mercadoria, você tem que entregar algo mais. E para entrar no mercado hoje que é disputado por grandes players a nível nacional, você tem que ter algum diferencial. O que a gente fez com a Integra? Quando da fundação, a gente trouxe no DNA dela algo que a gente chama que é o diferencial. É entregar um pouco a mais do que aquilo que o cliente espera. Entender que o cliente final é o cliente que é não só do meu embarcador, mas é o meu cliente também. Levar o diferencial no mercado. E hoje esse diferencial, vocês se posicionaram muito em transportar mercadorias fora do padrão. Perfeito. Nós brincamos internamente que a gente não transporta, a gente desenvolve projetos logísticos. E a partir dali o transporte acaba sendo um dos itens que a gente tem dentro do nosso portfólio. Nós entendemos a necessidade do cliente e customizamos a operação de acordo com aquilo que ele precisa para entregar uma qualidade e, na verdade, não é só o preço em si, mas a qualidade do transporte e a segurança que ele precisa. E aí a gente está falando de cargas complexas, que são cargas ou que tem uma validade que chega rápido do destino, ou que tem um destino que é complexo, ou que é um tamanho, um volume que é fora do padrão. Esse é o core business da Integra. Hoje a Integra ela atende grandes companhias em nível nacional, onde, de repente, no MRO, que é o transporte para atender grandes indústrias, a gente atende desde uma peça de 1 quilo até um forno de 180 toneladas. Então, muitas vezes vão estar na estrada, vocês vão encontrar alguns veículos aí que tem aqueles batedores, né, que estão trancando a pista. A Integra está envolvida nesse processo através das várias parcerias que ela tem a nível Brasil, que ela faz a gestão desse tipo de transporte no Brasil inteiro. Então, a gente brinca internamente que para nós não existe o tamanho nem o peso. Existe sim montar o projeto e executar a operação. E hoje vocês estão presentes em todo o território brasileiro, é uma empresa que começou aqui em Curitiba, mas está presente em todo o território brasileiro. E o Brasil hoje, o transporte rodoviário é um dos principais modais hoje de transporte do nosso país. Mas também a gente vê que a gente tem uma série de problemas estruturais, né? Problemas de infraestrutura rodoviária que acabam prejudicando, encarecendo o frete e também trazendo como consequência, muitas vezes, a dificuldade em vocês em contratarem mão de obra qualificada para a operação. Como que o senhor hoje vê os principais desafios da Integra atendendo esse plano nacional? É muito importante essa pergunta, porque você coloca no contexto todo do que nós vivemos hoje. Sabemos que o Brasil é um país continental e ele é movido por rodovias. Isso não vai mudar tão logo. Nós enfrentamos hoje uma dificuldade, que é a escassez de mão de obra. Ninguém mais tem aquela pegada, assim, aquele gosto por um volante de caminhão, de ficar 30 dias fora de casa. Então, a mão de obra do motorista, que é essencial no transporte, ela está escassa. Então, você tem que ter um diferencial
para você atrair esses profissionais para as suas operações. A Integra trabalha muito forte em cima disso, desenvolvendo mão de obra, tá? Nós passamos por várias etapas dentro da empresa, desde o motorista que começa com um carro de pequeno porte, ao médio porte, até atingir um carro de grande porte. Porque nós entendemos que desenvolver com a qualidade e com o conceito que a empresa tem em si, para a gente poder entregar no final a qualidade que o cliente tanto espera. É um desafio longo, mas a gente está implantando muita tecnologia, tá? Isso para reduzir erros, né? E que nos permita, de alguma forma, enxergar um universo, um horizonte melhor no transporte rodoviário. A gente acredita muito nisso, acredita muito em pessoas. Muito bom. E a minha família é de caminhoneiros, tem pessoas que trabalham com a gente que tem família de caminhoneiro também, e a gente vê que esse gosto, né, esse prazer pela profissão não foi deixado de lado, mas foi deixado de passar esses legados, né? E muitas vezes a gente vê que algumas profissões estão... Poucos jovens querem essas profissões, como caminhoneiro, como professor, algumas profissões que são essenciais, né? O senhor me explica como que é essa formação, como que vocês buscam essa mão de obra, principalmente entre os jovens hoje? É que, na verdade, assim, o jovem, quando você propor para ele que ele vai se tornar um motorista de caminhão e que ele tem, na grande maioria do tempo, ele vai ficar 30 dias, 40 dias afastado da sua família, ele tem que gostar daquilo, senão ele não vai fazer. O que nós fazemos hoje na Integra? A gente começa trabalhando com as pessoas no circuito que a gente chama interno, que é com os pequenos veículos, no last mile, na distribuição, e a gente vai capacitando ele ao longo dos tempos. Em pequenas viagens, tem uns que vão pegando o gosto pela profissão e pela empresa. E daí esse se torna apto a viajar a longas distâncias. Mas a gente ainda enfrenta um grande problema que nem todos eles conseguem dar essa sequência. Até porque ele quer ficar mais próximo de casa, ele quer estar mais próximo da família, e o caminhão, na verdade, ele te traz, para o motorista, ele traz uma solidão. Você vem de família de caminhoneiro, você sabe disso, né? Quantas vezes você não deve ter ficado em casa esperando o papai e mamãe chegar, não sei se os dois viajavam juntos, mas esperando chegar de uma viagem longa de 30, 40 dias, né? Mas eu adorava as férias que eu ia viajar com eles, né? Olha só. Era o melhor momento do ano, eram as férias que eu ia para viajar com eles, e conheci o Brasil viajando de caminhão. Então, era gostoso. Hoje não sei se, acho que nem pode mais fazer isso, né? Mudou tantas regras, mudou tanta legislação que nem sei se pode mais, mas eu lembro que uma das melhores lembranças da minha infância era viajar de caminhão. Hoje, na verdade, a gente tem esse cuidado, né? Porque as mudanças que aconteceram, as estradas são perigosas, sim, né? Antigamente você colocava os riscos são maiores, né? Você estava dentro do caminhão, estava lá o pai, a mãe, os filhos, e vamos voltar anos atrás dos caminhões com a dificuldade que era, sim, né? Tinha que ser motorista realmente para operar uma máquina. E vocês hoje estão passando por um processo de sucessão já na empresa, né? Como que o senhor vê essa operação que o senhor construiu, com certeza teve muito esforço, mas teve muito insight empreendedor, hoje o senhor passando isso para essa sucessão, como que o senhor vê esse novo ciclo da Integra? Eu chamo de oxigenação, né, da gestão. Eu tenho 3 filhos meus trabalhando dentro da empresa, cada um setor diferente, onde ao longo dos anos eles foram fazendo uma espécie de um laboratório interno, conhecendo a empresa como um todo. E cada um se identificou com uma determinada área, né? Acontece que hoje não é só uma sucessão familiar. O que a gente está trazendo? A gente sempre trouxe essa pegada de gestão profissional para a Integra. Hoje eles são acompanhados de pessoas em vários setores da empresa que ajudam não só a Integra como um todo, mas nós como um todo a passar esse bastão, porque entendemos que a empresa hoje já não nos pertence mais. Ela já é da sociedade como um todo. A Integra hoje está em 8 capitais do Brasil. Ela tem 168 colaboradores diretos, indiretos somando-se a prestadores de serviço, agregados e freteiros. Nós somos responsáveis por mais de 1000 famílias no Brasil. Então, a gente já tem esse entendimento que não é mais só nosso, é da sociedade, dos colaboradores. Então, é preciso trazer essa gestão profissional para que ela tenha essa sequência. E, além disso, tem outros desafios que a gente tem em mente, que é bem focado na área de tecnologia, inteligência artificial,
que a gente está desenvolvendo. Então, eu, Jair, estou mais focado nisso. Então, estou passando o bastão para a segunda geração que está vindo aí. Muito bom. Muito obrigada pelo nosso papo e conhecer o senhor, mas também ver o quanto que a logística, as eficiências que as empresas oferecem, mesmo nessa complexidade que é a infraestrutura do Brasil, facilita a nossa vida no dia a dia. Porque sem logística a gente não faz nada, né? Não tem produto, não tem serviço. Então, muito obrigada pelo seu espírito empreendedor e por estar conosco no LEAD. Obrigado pela oportunidade e falar de logística para mim sempre é algo que eu amo, que eu adoro, né? Eu já visto que tudo que você tem hoje, consome e usa, alguém em algum momento ela passou pelo transporte para chegar até a sua casa. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Sucesso a vocês. Obrigada. Eu conversei com Jair Arseno, ele que é fundador da Integra Logística. Na próxima semana, mais um convidado aqui no Momento LEAD falando sobre empreendedorismo e sobre a economia do Paraná. Até lá.